Comecei trabalhando como capelã titular evangélica do Hospital das Clínicas de São Paulo e hoje temos uma rede de hospitais onde nós preparamos capelães para hospitais no Brasil todo e também em outros países. Só que eu precisava ter certeza que a palavra de Deus realmente era eficaz para lidar com os problemas mais complexos da alma humana. E foi surpreendente ver que a palavra de Deus realmente restaura a alma, transforma a pessoa. Não importa quem ela seja, qual a complexidade do seu problema. Ela realmente é capaz de penetrar lá no fundo e mudar o nosso ser completamente. 30 anos de ministério e você pode ver quantas coisas lindas Deus já fez. Ele tem cuidado não só do corpo dos enfermos, mas tem usado as nossas vidas para ministrar a alma, restaurar a saúde emocional e espiritual dessas pessoas. A capelania evangélica é uma das coisas mais maravilhosas que já aconteceram comigo nesses 24 anos de servidora pública municipal de Guarulhos. Há quase 10 anos atrás, quando eu procurei a Eleni lá no Hospital do Servidor, em busca de conforto espiritual para pacientes e acompanhantes aqui na instituição, uma preocupação muito grande na questão de que se não se impusesse uma religião para as pessoas que já estavam bastante mexidas emocionalmente com a questão da doença. Eu vejo o quanto de bom aconteceu com esse grupo aqui dentro. O interessante é que vocês não falam de religião, e sim de Deus, né? Apresentam um Deus que a gente sabe que pode todas as coisas. A influência do reforço espiritual, do trabalho da capelania, no resultado final do atendimento é inegável. É uma oportunidade que esses pacientes têm, inclusive, de resolver algumas angústias pessoais. A partir do momento que eles se deparam com a dor, eles se fortalecem e eles encontram caminhos. Ela faz emergir naquele doente e a pessoa que ele é. Eu acho que isso tem um benefício enorme para o doente, para a família do doente e para a equipe de profissionais. Por que o super-herói usa máscara? Numa hora dessa a gente tem que pôr a nossa máscara de super-herói e não deixar o paciente ver que por baixo dessa máscara a gente está chorando, a gente está sofrendo. Para mim a capelania me dá esse suporte, ajudando eu cuidar dos pacientes, sendo mais forte. No suporte para os pacientes que estão internados, entendo a necessidade do uso da medicação e de promover a saúde deles. O trabalho da capelania é um trabalho de educação, junto com o médico, junto com a equipe médica, com os psicólogos, com o serviço social, com a brinquedoteca. Eu gostaria de ressaltar a importância dela, no trabalho da humanização, do acolhimento e da melhoria da assistência que a gente tem, não somente aos nossos pacientes, mas também aos nossos funcionários. Com as orações em conjunto, com os momentos de música, isso é muito importante, isso vai de encontro à nossa visão de humanização e nossa visão de melhoria da qualidade da assistência que nós prestamos nessa instituição. Pacientes carentes, a maior parte com doenças infecto-contagiosas vindas de toda a parte do Brasil, têm sido acolhidas, estimuladas e a sua fé e esperança têm aumentado a cada dia para que possam enfrentar um tempo tão difícil de enfermidade. Que é extremamente presente, cotidiana, que passa a visita conosco
à beira do leito, que traz questões tanto de sofrimento físico como outras e que dá essa dimensão e dá a possibilidade do ser humano tratar nas suas questões existenciais, nas suas questões da religiosidade e aliviar esse momento, fazer ele o mais tranquilo possível, o mais íntegro possível. A música, ela vem de Deus, na minha opinião. Faz muito bem para todos, para os pacientes, para nós que trabalhamos. Quando a gente está passando pelos momentos de maior dificuldade, Jesus é aquele que se coloca ao nosso lado. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Os funcionários também ficam bastante tocados e a gente percebe uma mudança muito positiva a cada ação da capelania. Esse voluntário nos ajuda bastante a enxergar o ser humano que está ali ao nosso lado e de quem a gente tem de cuidar. Espero que jamais vocês abram mão desse cuidado, desse acolhimento que vocês estão dando aos pacientes. Olá, minha gente querida, que delícia estarmos juntos novamente no nosso programa Capelania. Gente cuidando de gente. Quero ler para você um trechinho da Palavra de Deus que está lá em Mateus 28, último trecho. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que privilégio nós temos de conhecer a Cristo como nosso Salvador, como aquele que vive em nós através do seu Espírito e que nos capacita para servi-lo, para levar o seu amor, graça, perdão a todas as pessoas que estão ao nosso redor falando a sua língua. Como Jesus, que andava entre as multidões, se agachava, se inclinava para ouvir cada pessoa e falava de maneira com que elas pudessem compreender quem ele era, quem ele é e experimentar o seu amor. Nós temos essa missão também hoje e por isso esse programa Capelania, gente cuidando de gente, fala desse cuidado próximo, pessoal, na linguagem do povo, se comunicando, amando, acolhendo e levando as pessoas ao conhecimento do Salvador. Hoje nós temos uma pessoa muito querida e especial aqui, que é o reverendo Gildásio Jesus Barbosa dos Reis. Faz muito tempo que nós os conhecemos. Ele também é capelão lá do Instituto Presbiteriano Mackenzie, da Universidade Mackenzie, e pastoreia uma igreja que é muito querida, a Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos. Tive o privilégio de participar daquela igreja por muitos anos. Meus filhos foram criados ali, cresceram ali, temos muitos amigos e nós vamos estar conversando bastante sobre o ministério pastoral
e o ministério como capelão universitário também. Tudo bem, Gildásio? Como você está? Tudo bem, Eline. Graças a Deus, bem. E é uma alegria para mim poder participar do programa Capelania, Gente Cuidando de Gente, e parabéns já pelo sucesso do programa. Eu tenho assistido um programa ou outro, parabéns, viu? E é uma alegria estar aqui com você, podendo conversar sobre esse tema, o capelão dentro de uma universidade. Sim. Uma alegria, viu? Como é importante a gente poder estar nos mais diversos ambientes, né? Não como igreja, porque normalmente na igreja nós esperamos que as pessoas se acheguem, frequentem e falamos uma linguagem bem típica, mas quando estamos indo para outros ministérios, missões específicas, como é importante estarmos falando a língua deles, né? Atendendo a necessidade desse outro povo que precisa ser alcançado. E é isso que você faz. E a universidade é um campo missionário. Com certeza. Nós temos, dentro do campus universitário, nós temos um campo missionário, não tenhamos dúvida disso. Os desafios são muito grandes, as oportunidades também são grandes, e temos ali um grupo hoje de pastores dentro da universidade procurando levar o evangelho a todos aqueles que de alguma maneira nos procuram, que dão a oportunidade para que a gente possa então alcançá-los com a mensagem do evangelho. Muito bom, importantíssimo esse ministério. Conta para mim um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua família, antes de abordarmos especificamente o ministério pastoral na igreja e também o de capelania universitária. Eu sou casado com Jamile, tenho um casal de gêmeos, Mateus e Rebeca, ambos hoje casados, já têm as suas casas, suas famílias. Estou casado já 30 anos. Que beleza. 30 anos. Trabalho já no Ministério Pastoral também esse mesmo tempo, 30 anos. Dentro do Mackenzie há 10 anos. Enfim, fui professor no Andrew Jumper, dando algumas disciplinas como professor convidado. Durante 12 anos lecionei no Seminário José Manuel da Conceição, dentro da cadeira de Teologia Pastoral. Saí de lá tem uns 5 para 6 anos, acho que isso, mais ou menos, talvez um pouquinho mais. Escrevi alguns livros dentro da área da Teologia Pastoral e hoje a paixão é essa mesmo, é o ministério, seja dentro da igreja, seja dentro do Mackenzie, seja também na liderança do nosso sínodo, Sínodo de São Paulo, do presbitério. Sou mineiro. Sou mineiro, vim para São Paulo quando eu estava no final da minha adolescência. E aqui a gente foi construindo a nossa vida, a nossa história, indo para o seminário, nos preparando para sermos ali pastores, cuidando de algumas igrejas. Tive a oportunidade, Eleni, de fazer o CPAJ, e no CPAJ eu fiz 2 mestrados, um na ciência da religião, o outro na área de educação cristã, e o doutorado na área de ministério. Concluí tem uns 4, 5 anos, alguma coisa assim. Então, resumindo, é isso. Muito bom, muita coisa boa. Graças a Deus, quantas oportunidades, né? Muito bom. E sou pastor hoje na igreja do Parque São Domingos, uma querida igreja, você conhece, foi membro lá também. Estou lá 9 anos, 8 ou 9 anos, alguma coisa assim, mas é um povo muito querido, um povo que te ama muito, te admira você, a sua pessoa, a sua família, o seu ministério também na capelania. Muito bom. Pois é, eu fui para aquela igreja quando os meus filhos, acho que eu tinha
2 pequenininhos, quando nós nos mudamos lá para a igreja do Parque São Domingos, e morávamos atrás da igreja, na rua de cima da igreja. Então era muito fácil para ir para a igreja, e os meus filhos foram nascendo ali, tive mais 2, e eu me lembro que quando cada um deles estava com 12 dias, eu os levava no cestinho, um cestão, para a igreja, porque eu ia reger o coral daquela igreja. Dei aula na escola dominical, ajudei, enquanto era uma congregação, a administrar a igreja também, junto com 2 presbíteros muito queridos. Então, aquele povo é muito amado para mim. E depois, também comecei a história ali, quando eu pude evangelizar como capelã evangélica do Hospital das Clínicas, evangelizar o Branco Dinamite, que se converteu e levou toda a turma dele, que era uma ganguezinha, e os amigos deles também lá para casa. Então, assim, temos muita história naquela igreja, com muitos queridos. Que bom que você está lá agora. Estou lá. Muito bom. Verdade. Já há 8 anos. 8 anos estamos trabalhando lá. Que beleza. E conta para mim um pouquinho por que um pastor na universidade. Você falou sobre toda a sua formação, a importância dos mestrados, do doutorado, mas não ficou só na área pastoral da igreja. Como você se envolveu com a universidade? Então, a universidade, era para eu estar na universidade já há muitos anos. Reverendo Roberto já havia feito um convite para eu estar lá, pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Mas o último convite dele, acabei aceitando, indo para o Mackenzie, entrei ele em 2012, a convite, portanto, do reverendo Roberto, que é o presidente do Supremo Conselho hoje da igreja, que tem um coração enorme, pastoral também, e ele queria que eu tivesse essa experiência, e a experiência minha de pastoreio numa igreja local pudesse dar, de alguma maneira, uma contribuição também para o Mackenzie. Então, fomos lá, convite dele. Na época, o reverendo Augustus Nicodemos era o chanceler, que aqueceu aquela orientação, indicação do reverendo Roberto, e fomos para lá. Que bom, muito bom. Já já eu quero escutar as suas experiências do dia a dia na universidade. Gente, eu quero lembrar você que você pode se comunicar com a gente pelo chat, tá bom? Então escreva para a gente, fale com a gente aqui, porque nós queremos muito a sua participação. Então, estamos aguardando você. Conta para mim um pouquinho sobre qual é o Ministério de Capelania dentro da universidade? Qual a importância disso? Eleni, o pastoreio, ele é importante. Eu penso que esse pastoreio, esse trabalho da capelania, ele é importante em vários segmentos dentro da sociedade. Então, veja, ele é importante dentro do hospital, e dentro do hospital você tem um PhD, né, nessa área de capelania hospitalar. Ele é importante dentro de uma instituição prisional. A gente tem visto muita gente sendo chamada para trabalhar dentro dos presídios, na área da capelania. A gente vê o trabalho efetivo da capelania também nos eventos após uma tragédia, quando pastores e líderes evangélicos cristãos entram em ação para socorrer, dar apoio, acompanhar aqueles que naquele momento estão sofrendo perdas em todos os sentidos, né? Então, dentro de uma universidade não poderia ser diferente. Então, é importante também todo mundo entender que o campus de uma universidade é uma oportunidade enorme para que o evangelho também ele seja ensinado, ele seja pregado ali. Não se faz proselitismo, pensando na nossa universidade, a Presbiteriana Mackenzie, onde eu sou o capelão,
a gente não tem a prática de fazer o proselitismo, longe da capelania isso, mas a pregação do Evangelho acontece quando as pessoas querem saber, elas perguntam, há momentos às vezes de fragilidade delas, então é um momento oportuno para a gente mostrar que o Evangelho pode fazer diferença na vida delas nesse momento. Então, dentro de uma universidade, o trabalho de um pastor é extremamente essencial, porque tem muita gente que sofre dos dramas da vida, os impactos que a vida vai trazendo para essas pessoas, e chega um momento que elas ficam sem a âncora, alguma coisa onde elas possam se agarrar, se segurar. Então é nesse momento que o capelão ele está ali presente também, um momento como esse, para poder dar parar para ouvir, escutar, ter um coração solidário de alguma maneira aquela dor, para poder acolher e mostrar que há uma solução, que Jesus pode fazer parte da vida dessa pessoa. E a gente tem tido bons resultados, excelentes resultados nesse sentido, né? Então eu penso que a importância do capelão dentro da universidade é a mesma importância que tem dentro do exército, que tem dentro da aeronáutica, do hospital. Sim. É um campo diferente, há uma realidade diferente. Eu não sei exatamente como é no hospital, né? No hospital as pessoas já estão sofrendo, elas estão extremamente doloridas com aquilo que a vida está trazendo para elas naquele momento. Talvez estejam mais abertas. Num campus universitário, as pessoas ainda são muito céticas, muito duras, isso que eu ia perguntar apanhando, sofrendo, sim. Mas ainda muito céticas, né? Muito duras. Isso que eu ia perguntar para você, como é a receptividade e quais são as atividades que você, como capelão, pratica. Você tem um esquema para o dia a dia? Tem alguma programação? Ou você só atende a chamado dos alunos e professores e funcionários do Mackenzie? Nós temos uma programação que ela está no nosso planejamento. Então, cada capelão ele tem, de certa forma, uma liberdade de entendendo a dinâmica do campus, entendendo quais as necessidades dos vários setores da universidade, e ele tem essa liberdade de fazer a sua programação, fazer a sua agenda, de maneira que ele possa, assim, atender funcionários, atender os professores, atender os alunos, os colaboradores, pais e mães de alunos. Então, a gente tem uma programação assim. Não agora na pandemia, diminuiu bastante, caiu bastante isso, mas o Mackenzie ele realiza em média 700 a 800 eventos por ano. Nossa, é muito, não é? São muitos eventos. Quantas faculdades são ali no Mackenzie? Quantas áreas? Tem cerca de 45 cursos, 47 cursos. É bastante. Isso pensando na graduação. Depois nós temos a pós, tem o EAD, né, ensino à distância também. Então, assim, é um campo de ação muito vasto, muito gigantesco. São cerca de 35 mil alunos que circulam diariamente dentro do campus. Obviamente não agora com a pandemia, né? Mas é um número muito grande. Estamos voltando às aulas presencialmente agora. Graças a Deus, que maravilha. Mas basicamente é isso. Esses eventos todos são eventos que eles são iniciados com uma reflexão bíblica. Então, todo evento ele tem uma palestra de abertura, ele tem uma temática que justifica o encontro.
Aí o capelão ele é chamado para estar presente Sim. e fazer a abertura oficial com a leitura bíblica e oração pelo evento. Isso que eu ia perguntar. Então é nesse momento que é colocada a confessionalidade da universidade. É um dos momentos. A gente tem vários momentos em que isso acontece. Mas esse é um bom momento que a gente não perde a oportunidade. Esse foi um ato da reitoria em 2013 ou 14, precisamente, é um desses 2 anos, que a reitoria, então, determinou que todo evento da universidade não poderia começar sem antes uma prática devocional. Que interessante. Então, isso foi um passo importante dentro da confessionalidade, quando é uma oportunidade, é uma oportunidade que a gente tem. Nós somos informados quem vai falar, qual é o tema do encontro. Ótimo. E a palestra que será mencionada. Então, isso chega para a gente com antecedência de alguns dias, 2, 3 dias. Então, aí você tem a oportunidade de ler sobre o assunto, saber quem é a pessoa que vai falar. Então, você investiga um pouquinho para saber qual é a cosmovisão dessa pessoa, o tema que ela vai falar. Então, você se antecipa, de certa forma, e você já dá a visão cristã reformada, você apresenta a sua cosmovisão sobre aquele tema. Importantíssimo. É importantíssimo. Porque o perigo de você chegar como um pastor de igreja e se esquecendo que você está diante de um outro ambiente, de muitas pessoas que não têm credo algum, são ateus ou têm outros credos, né? E o perigo de estar falando uma linguagem totalmente distante deles. E a gente toma cuidado com isso, para evitar isso, né? A linguagem que você usa dentro da igreja, os termos que você usa dentro da igreja, a gente deve evitar isso de alguma maneira, a gente evita isso dentro da universidade. A gente usa outros termos que dizem, de certa forma, a mesma coisa, mas são termos que de alguma maneira os alunos estão mais ajustados a eles e os professores também. Então você usa uma linguagem mais acadêmica para dizer as verdades da Escritura. Então isso de alguma maneira você já começa a derrubar algumas barreiras, alguns preconceitos que vêm do público e você se aproxima. Você apresenta o Evangelho, mas você está apresentando a cosmovisão cristã reformada sobre aquele assunto, numa linguagem mais acadêmica, sem deixar de ser bíblica e sem deixar de ser pastoral. Excelente, excelente. Eu tive a oportunidade várias vezes de fazer isso, mas dentro da área médica. Então, quando eu era capelã do HC Emílio Ribas e tal, falando nos cultos de formatura da Faculdade de Medicina da USP, e em congressos médicos também, e em outros congressos de universidade também, e formaturas, como foi importante, né? Adequar a linguagem àquele público. O conteúdo ser o mesmo, tem que mas ser. A forma como você vai apresentar é diferente. É verdade. Então, alcança mais, chega de uma maneira mais fácil ao coração e à mente daqueles que estão nos ouvindo. Por isso, uma devocional de 10 minutos, de 7 a 10 minutos, a gente às vezes dedica quase 1 hora para preparar, escolher bem o texto, estudar o texto, estudar o assunto, ver qual é a maneira que você vai aproximar o ensino bíblico daquele assunto para que você possa apresentar. Ótimo. Gente, isso é super importante, porque muitas vezes a gente pensa que todo pastor é capelão. Isso não é verdade. É um preparo específico para aquele público que ele vai atender, adequando a linguagem, conhecendo as necessidades, os temas que são tratados ali também, para então se formar esse capelão. Eu trabalho com capelania há 40 anos. E hoje eu sou presidente do CPC, Conselho Presbiteriano de Capelania do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. E tem sido muito enriquecedor
poder conversar com capelães das mais diversas áreas e ouvir as suas especificidades. Por exemplo, estamos reunindo os capelães carcerários. Então, fazendo um curso para equipar a igreja nesse sentido. Estamos reunindo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e vários profissionais da área de atendimento em tragédias, em desastres também. Porque com essa visão, gente, a igreja tem que estar preparada para atender em desastres. E sem pensar num terremoto, num maremoto, num tornado, sem pensar num incêndio gigantesco, mas pensa, você sabe atender uma pessoa dentro da sua família que teve um engasgo, que sofreu um AVC, e aqueles momentos iniciais são cruciais, enquanto não chega o SAMU. Então, nós estamos planejando para o ano que vem um congresso, preparando a igreja, as igrejas todas, porque a igreja está na comunidade, faz parte da sociedade em qualquer contexto e pode ser uma bênção bem equipada para ajudar a prevenir e a cuidar de pessoas em qualquer contexto. E como é importante dentro da universidade você está desempenhando este papel. Verdade. Muito bom. É verdade. Abraham Kuyper, ele diz o seguinte, é um teólogo holandês, você conhece muito bem, ele diz o seguinte, que não existe um único centímetro no universo que Cristo não coloque o dedo e diga, é meu. Então, dentro do campus universitário, Cristo está dentro dessa realidade, dentro de todas dessa dinâmica, e não importa qual é a área do conhecimento humano, nós podemos entender que Cristo, a verdade de Cristo, ela se relaciona ali. Com certeza. Ela se relaciona ali. Então, esse é o desafio de um ministério, um missionário, né, capelania, dentro da universidade. Conta pra gente um pouquinho do dia a dia, ou conta pra gente algum caso em especial que você pôde trabalhar ali, ajudar aluno ou profissional da saúde, além dos eventos de abertura. São muitos. A gente fica de 8 a 10 horas, às vezes até mais, dentro do Mackenzie, dependendo o dia da semana. Então você conversa com professores, atende professores, você atende alunos, funcionários. Mas eu lembro, e isso me deu muita alegria recente, por isso que está fresca aqui, ela se formou num curso, tinha agora a colação de grau dela, e ela me mandou o convite para eu estar presente na colação de grau, mesmo que fosse virtual, mas que eu me fizesse presente ali naquela cerimônia. E ela me mandou um bilhete com um mimozinho, dizendo, agradecendo pelo período que ela caminhou dentro do Mackenzie e a ajuda inicial que ela teve, quando numa primeira crise que ela teve, quando ela pensou em tirar a própria vida. A gente tem muitos casos assim. Isso que eu ia perguntar. A gente tem muitos casos assim, muitos casos. E essa aluna, ela entrou na minha sala naquele dia, com um canivete dentro da bolsa, dizendo que ela iria tirar a vida dela naquele dia. Uau. Ela tem problemas sérios de depressão e tal. E aí ela iria tirar a própria vida. Mas antes, alguém informou para ela, procure o capelão tal e vai lá conversar com ele. E ela fez isso. Entrou na minha sala para conversar comigo, abriu o coração, falou o que ela estava passando e dizendo qual que era a intenção dela. Uma vez que ela já tinha se automutilado, ela mostrou nos braços e em uma parte ou outra do corpo as mutilações que ela vinha fazendo. Mas aí eu perguntei para ela, e você está com esse canivete aí, filha? Ela falou, sim, eu estou com esse canivete. E aí então eu pedi para ela, você pode mostrar para mim? Ela mostrou o canivete. Eu falei, eu quero fazer uma troca com você.
você vai me dar o canivete e eu vou lhe dar essa Bíblia. Eu puxei uma Bíblia da gaveta para ela, e dei a Bíblia para ela. Isso há 5 anos atrás, dei a Bíblia para ela. E aí ela falou, tá bom. E fizemos aquela troca, li um texto na Bíblia que eu estava dando para ela, fiquei com o canivete e depois levei o canivete. É uma arma branca, então tinha que entregar num departamento lá do Mackenzie. Aí quando ela estava agora se formando, e foi uma caminhada difícil com ela, interessante. Mas aí ela mandou no bilhetinho, obrigado, porque naquele dia que eu entrei pela primeira vez na sua sala, você me deu uma Bíblia em lugar do meu de uma arma. Então, assim, e essa e tantas outras histórias. A gente tem, às vezes, alunos que faz a sua conclusão de curso e menciona o capelão tal, agradecendo o apoio e a caminhada que ele teve junto com ele ou com ela durante o curso. São muitos casos, muitos casos. Que privilégio colher esses frutos. Colher esses frutos. É muito lindo. E fala pra gente sobre o novo passo que o chanceler do Mackenzie está dando junto à capelania sobre um atendimento híbrido. Sim, isso está sendo preparado. Sim. Os capelães eles já têm as suas áreas de atuação, em que há Hoje tudo na vida praticamente você usa a tecnologia, você usa a internet. E para alcançar um número maior de alunos e de uma maneira muito mais eficiente, criou-se um super aplicativo que é o Capelania Virtual Colaborativa, o CVC. E esse aplicativo ele vai estar no telefone, no smartphone, nos celulares de todos os alunos, funcionários, em todos os cursos, para que num toque ele possa, de alguma maneira, acessar esse aplicativo e receber textos, vídeos, mensagens, devocionais. Vai chegar muito mais próximo ao aluno. Muito mais próximo, de uma maneira muito mais rápida, né? Sim, sim. E isso deve ser inaugurado no começo do próximo semestre. Já para poder acolher os nossos alunos que estão chegando e os veteranos, a partir do próximo semestre. Que maravilha! E o aconselhamento bíblico lá, como tem sido aceito? Porque um aluno que está estudando, ele pensa, bom, eu vim aqui para fazer uma universidade, para me preparar academicamente para a profissão que eu vou desempenhar daqui para frente e tal, mas Bíblia dentro da faculdade e me assentar para escutar um pastor. Como é isso? Mas você tem isso. Tem isso, e muito, e muito. Hoje a porcentagem de cristãos dentro da Universidade Presbiteriana Mackenzie é muito pequeno. Reverendo Augustus, na época em que ele era chanceler, ele contratou uma empresa para fazer um levantamento, uma estatística para saber, fazer uma leitura melhor, mais aproximada da realidade, de quais eram os grupos de religião que a gente tinha dentro do Mackenzie. Importantíssimo. Importantíssimo. E foi uma surpresa, de certa forma, para nós, quando o número de cristãos, e aí ampliou-se muito isso, incluindo evangélicos, católicos e espíritas, chegava em torno de 27%. Puxa, incluindo tudo. Uau! O número de presbiterianos estava em torno de 6% a 7%. Que coisa! Incluindo os evangélicos, todos os evangélicos chegava a 13%. Então, é recente, isso foi em um campo missionário 2011. Mesmo. Estatística de 2011. Então, a porcentagem maior que a gente tem dentro de um campus universitário é de céticos, agnósticos, ateus. Então, de fato, é um campo missionário enorme e o desafio é alcançar a mente dessas pessoas, o coração dessas pessoas. Então, de fato, a gente tem uma resistência muito grande ainda, é normal. Claro. É um campo missionário onde muitos não creem, muitos creem em qualquer coisa, mas ao mesmo tempo a gente
em razão de sermos uma universidade confessional, o espaço é aberto e a gente consegue entrar nesses espaços e desmontar algumas reservas que as pessoas têm contra a fé cristã, e elas então começam a perceber que não era bem aquilo que elas estavam pensando. Que bom! Então, o uso da apologética, a maneira como os capelães eles se aproximam dos professores, dos alunos, isso tem conquistado muita gente, muita gente. Graças a nesse Deus. sentido também tem sido uma surpresa bastante agradável para nós. E é interessante também porque o trabalho social também que o Mackenzie tem feito tem sido muito lindo. Nós começamos a Casa do Aconchego, que é uma casa que dá a retaguarda em hospedagem, alimentação, aconselhamento bíblico às crianças com câncer, às crianças queimadas, e também aquelas que estão indo para transplantes e são atendidas ali no ICESP, no Hospital das Clínicas, no Instituto da Criança e também no Itaci, Instituto de Tratamento de Câncer Infantil. É um número muito grande e graças a Deus, quantas vezes nós estávamos ali com aquela casa que foi começada junto com a filantropia do Mackenzie, Dr. Custódio e também Marcos Sérgio, que nos ajudou muito, e Mackenzie manteve a Casa do Aconchego por 7 anos e meio, graças a Deus. E era interessante porque quantas vezes alguma das nossas capelãs falava, olha, nós não temos mais arroz e feijão, só temos para mais 2 ou 3 dias. Temos que orar, porque também não sabemos de onde vai sair, atendendo 70, 80 pessoas por dia, além das famílias que agora ficam hospedadas ali durante todo o tempo de tratamento. E assim como foi importante várias vezes os nossos capelães do Mackenzie falarem, olha, acabamos de fazer uma campanha arrecadando alimentos e vamos despejar aí, se vocês quiserem, algumas toneladas de alimento. Como Deus supre de uma maneira maravilhosa e como as pessoas também são sensibilizadas, como alunos e funcionários. Muito. Independente da religião, muitas pessoas têm um coração assim muito solidário na hora da dor, no momento de tragédia que a cidade ou a sociedade está enfrentando. Eles colocam a mão na massa, querem ajudar, querem participar. Isso é impressionante. E a capelania apenas lidera isso, não é? Apenas lidera, e eles vêm com tudo mesmo, trazendo alimentos, roupas, água. O que a gente pedir, eles trazem. É Graças a Deus. A participação. Sabe que nessa última campanha também o Mackenzie pôde abençoar muito as famílias com Covid, lá do Hospital Penteado, onde meu filho é capelão também, e como foi importante, porque aquelas famílias estavam passando grande necessidade, com queridos hospitalizados ou falecendo, e como foi importante nós podermos chegar ali com as cestas básicas doadas nessa campanha do Mackenzie e oferecermos o evangelho e também o alimento físico para essas famílias. A gente arrecadou muito alimento, não sei dizer agora quanto, mas a gente chegou a ajudar cerca de 100 instituições que estavam precisando, que se cadastraram, e o Mackenzie, os alunos, professores, puderam dar aí a contribuição para atender, suprir naquele momento a necessidade. Graças a Deus. Gente, quero ouvir vocês aqui rapidinho, enquanto o Gildásio, eu peço que você nos traga uma mensagem de 2 ou 3 minutos para a gente fechar o nosso programa tão especial aqui. Quero mandar um abração para o Rodrigo Boaventura, que está dando boa tarde, a Gilza Maria, a Helena Maria Pardal, Hernani, José Luiz Machado, Elias, e muito obrigada, gente, pela participação de vocês aqui, e sempre estamos abertos para ouvir você. Então, escreva para a gente, participe dos nossos treinamentos em capelania e agora pensando em várias áreas. Se Deus quiser,
No ano que vem teremos o nosso curso de capelania hospitalar presencial de volta, mas nós temos o curso de capelania hospitalar online. Então, entre lá no nosso site capelanianasaude.org.br e faça o nosso curso. Se Deus quiser, o ano que vem, pelo CPC, Conselho Presbiteriano de Capelanias, teremos também aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros o Congresso Nacional de Capelanias das mais diversas áreas. E daí estaremos preparando, através de cursos, capelães e visitadores para os mais diversos ministérios também. Gildásio, por favor, traga a palavra para a gente. Claro. Eleni, querida. Mateus capítulo 9, eu leio aqui os versos 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas e como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esse texto ele é muito interessante porque fala do ministério do Senhor Jesus Cristo percorrendo várias realidades, nas cidades, nos povoados. E o texto nos informa de que ele, enquanto ele ia percorrendo, ele ia fazendo três coisas. Ele ia ensinando nas sinagogas, ele ia pregando o evangelho, anunciando o evangelho da graça, e ele ia curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ensinar, pregar e curar. Eu penso que esse é um trabalho que o capelão realiza mesmo dentro da universidade. O ministério dele de ensinar, o didáscalos, de falar do evangelho, pregar e anunciar o reino de Deus. Nós não fazemos proselitismo e dentro, no aspecto da nossa confessionalidade, nós não insistimos que as pessoas tenham que crer nisso, mas nós pregamos o evangelho como profetas dentro da universidade, nós anunciamos o evangelho e o reino de Deus. E também cura. A universidade é um espaço para curar. Quanta gente que sofre, doente nos seus afetos, nas suas emoções, doentes mentalmente. E é importante a presença de alguém que ama a Deus e que é um instrumento de Deus, seja ele capelão ou não, levando cura para essas pessoas. E aí então diz o texto que ele fazia isso, e diz o texto que ele então se dirigia aos seus discípulos e dizendo: olha, a seara na verdade é muito grande. E essa sensação que a gente tem dentro de uma universidade, eu penso que é a mesma sensação que você tem dentro do hospital, quando você vê a seara tão grande, tão grande. Nós precisamos de gente que se envolva com o trabalho da capelania, seja dentro de uma prisão, de um hospital, ou dentro de uma universidade. O campo é muito grande e precisa de gente para se envolver de alguma maneira, para ajudar a ensinar, a pregar e a curar. Fazendo assim, nós estamos imitando o nosso Salvador no seu ministério. E, obviamente, que o nosso objetivo também é rogar para que cada vez mais Deus esteja trazendo novos trabalhadores para essa grande seara. Quem sabe você que nos ouve e que nos assiste hoje aqui pode ser um trabalhador dentro dessa seara da capelania. Obrigado, Eleni, que Deus abençoe a sua vida. Amém. Deus te abençoe muito também, lhe dê cada vez mais sabedoria, força e ferramentas para usar nesse campo missionário tão maravilhoso que é a universidade. E eu quero convidá-lo, Gildásio, e convidar você também
para assistir os nossos cursos online. Como nós não podemos estar dando os cursos nível 2 e nível 3 que nós damos normalmente, nós estamos ao mesmo tempo usando a mídia para estarmos dando cursos mensais de 6 horas. São 2 noites na semana. O nosso próximo curso agora, dia 10 e 11 de novembro, estaremos conversando sobre espiritualidade e transtornos mentais. Você sabe, durante a pandemia, quantos transtornos mentais se manifestaram entre as pessoas trancadas, enclausuradas, apavoradas, cheias de ansiedade, e como nós precisamos estar equipados para trabalharmos essas pessoas, para acolhermos essas pessoas, para trazermos a palavra de Deus dentro da necessidade que elas têm, falando a língua delas. Então, entre lá no nosso site capelanianasaude.org.br e se inscreva nesses cursos. Todos os meses temos um curso especial. Neste curso sobre espiritualidade e saúde mental e transtornos mentais, nós teremos 2 psiquiatras cristãos, Dr. Rafael Menezes, Dr. Marcionilo Laranjeiras. Teremos também o Dr. Aldo, que é um médico cardiologista, e o reverendo Wagner Zanelato, falando também sobre problemas relacionados a vícios, a álcool e drogas, e como trabalhar tudo isso. Então, assim, você não pode perder. E venha fazer os cursos de capelania, porque você vai ser extremamente abençoado, podendo desempenhar o ministério no seu campo missionário, ali onde o Senhor o colocar, mas bem equipado para toda boa obra que o Senhor já preparou para que você andasse nela. Gente, estamos fechando o nosso programa aqui, orando ao Senhor para que incomode o seu coração, o desperte para todo o ministério que Ele já preparou para você, e que você esteja sendo capacitado para desempenhar de modo a glorificar o nome do Senhor e ser agente de transformação de toda a sociedade. Reverendo Gildásio, muito obrigada pela sua preciosíssima participação. Eu que agradeço, querida. E vamos continuar juntos. Vamos continuar. É uma alegria ter você aqui comigo também, viu? Muito bom, viu? Muito bom. Gente, até a próxima semana, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.